Lá. Nos últimos dias, nós comentamos sobre 3 ministros envoltos em escândalos ministeriais, sendo que uma ministra está envolta em 2 diferentes, que é a Nízia, tanto a questões dos testes lá da Fiocruz, que foram comprados, né, com a turma está questionando um possível sobrepreço, e a questão do filho, lá em Cabo Frio. Além disso daí, tivemos o Silvio Costa, e a história do posto, a culpa é do posto, a culpa não é minha, e além disso também tivemos a questão do Márcio Macedo, carnaval fora de época, a turma que tava lá, que teve, foi um erro, né? Um erro que não vai voltar a se repetir mais, que receberam diárias pra curtir um pré-carnaval lá em Aracaju. E aí, eu falei pra vocês que eu levantei esses questionamentos quando falamos sobre o Silvio Costa. E eu falei assim, gente, vocês acham mesmo que o jornalista da Globo, até fiquei surpreso que o negócio saiu da Globo, ele o quê? Ele falou, não, eu vou abrir o site aqui, sabe, da prestação de contas, vou sair olhando ministro por ministro, deputado por deputado, pra eu ver se as notas fiscais estão todas certas, todas batendo. Será que ele fez dessa forma? Ou será que alguém, pelo menos, né, deu um direito, rapaz, vai ali, talvez você ache. Nem que seja assim, rapaz, eu acho que tem um ministro lá do Nordeste, ou seja, uma funilada, que se você for olhar na prestação de contas, é capaz de você achar alguma coisa. Mas você pelo menos no direcionamento. Aí veja essa notícia. Não é sobre o Silvio Costa, é sobre o Márcio Macedo. E aí talvez você entenda como é que nascem as denúncias ministeriais. Né? Será que a imprensa... Por exemplo, o Márcio Macedo estava lá. O questionamento não é o Márcio Macedo no pré-carnaval. É sobre o fotógrafo e mais 2 assessores. Que não foram não foram esses assessores que tiveram suas fotos circulando nas redes sociais. Aí você vê, ó. A velha guarda quer voltar. O PT, inclusive um dossiê, eu não lembro qual foi, que nós comentamos sobre... Ah, lembro. Acho que foi do Lula e os relatórios do SNI. Que mostra que, por exemplo, o PT, desde sua formação, na verdade, foi um conglomerado, que inclusive foi feito, né, pra quebrar qualquer chance de dissidência dentro da esquerda. O PT ser hegemônico. Dentro lá você tinha diversos grupos diferentes, saiu no jornal na época, na década de 80, mostrando que tudo convergiu para a formação do Partido dos Trabalhadores. E até hoje eles brigam entre si, tem algumas alas diferentes. Aí você vê, ó, a polêmica em torno da viagem do ministro da Secretaria da Presidência, o Márcio Macedo, e de funcionários ao pré-carnaval de Aracaju, fez com que até petistas defendessem sua saída do cargo. É a fome insaciável por cargos do PT. Macedo está longe de ser unanimidade no partido e no governo, mas pretende usar a posição para uma eventual candidatura à prefeitura da cidade ou chegar à presidência do PT num acordo com Gleisi Hoffmann, que eu acho muito improvável. Uma eventual saída de Macedo abriria espaço para a velha guarda do partido, simbolizada em Gilberto Carvalho, um dos principais conselheiros de Lula, que está na secretaria menor do Ministério do Trabalho. A volta de Carvalho ao Palácio do Planalto, diz um petista, atenderia um desejo de parte do PT, que gostaria de ver Lula ser aconselhado por alguém que o conhece de perto. Seria também uma reaproximação da velha guarda petista com o governo. Segundo o petista disse ao bastidor, apesar de sempre negar, Carvalho também deseja a reaproximação. Aí quando você vê a notícia, sabe? Será que essa notícia foi o jornalista que achou sozinho? Ou será que muitas vezes são os próprios petistas queimando seus aliados? Vocês estão vendo aí recentemente o Capelli? Mal teve essa mudança ministerial. Lideranças do PT já apontando o dedo, falando, olha, é um antipetista, era isso, anti-Lula, papapá, pra queimar o cara, não sobrar espaço e a turma já começar a reocupar. É assim que as coisas acontecem. E perceba que nesse caso aqui, você vê que um dos pontos que o PT, a velha guarda, vem analisando, e eles não estão de todo errado, é que, cara, você olha os assessores atuais do Lula, quem tá lá, ninguém tem coragem de falar que ele tá passando vergonha. O Lula que tá aí, se você falasse pra turma lá atrás do PT que seria esse Lula, a turma fala, você é mentiroso, não é possível. Lula, um total identitário, um vassalo completo do governo americano, o que tá acontecendo? E aí vocês veem, né? Dificilmente um escândalo ganha a luz do dia de forma aleatória, que o jornalista simplesmente esbarrou nele. Mas pode ter certeza, quem tá de fora, muitas vezes, é a fonte dos tais jornalistas do consórcio. Mas vamos lá. Falei que tivemos algumas decisões polêmicas. Dias atrás, tivemos um vídeo que circulou bastante, do filho do ex-ministro do STJ, né, o Benedito. Ele tava lá com as roupas caras, um relógio caro. Aqui foi a matéria da época, do dia 9, ó. Filho de Benedito Gonçalves do STJ finaliza com roupas de grife e joias no TikTok. Eu quero destacar uma coisa, que vocês vão entender por que já. Ó, este é um parágrafo que já estava na nota do dia 9. Dia 9, quando o vídeo circulou, a imprensa já estava destacando que o vídeo foi publicado pelo influenciador Anthony Krujver. Este nome parece um nome brasileiro. Parece um brasileiro? Não sei, mas acho que não. Que diz está localizado em Amsterdã, capital da Holanda, faz parte de uma série sobre o que as pessoas vestem em locais públicos. Uma série. Não foi um vídeo. O Anthony Krujver não fez só esse vídeo. Foi uma série. Vários vídeos assim. Aí veja só. Ontem, o Globo deu em primeira mão que a justiça ordenou retirada de vídeo com fio do ministro do STJ com roupas de marca. Segundo o entendimento da juíza do caso, o vídeo busca ridicularizar Felipe Gonçalves. No entender da justiça, o vídeo, além de objetivar ridicularizar Felipe Gonçalves, também pretendia atingir terceiros, no caso, o ministro. A gravação pode ser usada por bolsonaristas e páginas de extrema-direita como forma de atacar as decisões de Benedito, no caso, contra o ex-presidente. Aí, o antagonista trouxe algo a mais, que não tá na Globo, que a justiça manda retirar vídeo ostentação com o filho de Benedito Gonçalves. Para a juíza do TJ do Rio, o objetivo da gravação é ridicularizar, né, blá, blá. Aí o antagonista traz a informação que tinha saído no dia 9 no Poder 360. O vídeo foi publicado pelo influenciador Anthony Krujver e faz parte de uma série que mostra pessoas com roupa de luxo em locais públicos. Na gravação, Brandão passeava pelas ruas de Amsterdã com a mulher e uma criança quando foi parado por Krujver, que pediu para gravá-los. O filho do ministro Benedito Gonçalves descreveu as peças. Aí eu pergunto para vocês,
Será que esse vídeo foi feito realmente para ridicularizar o vídeo do ministro? Foi um vídeo feito por um holandês que tem o costume de produzir este tipo de vídeo com as mais diversas pessoas, como a própria imprensa noticia que é uma série de vídeos. Será que, se você não está banindo esse vídeo, você também não deveria banir outros vídeos para manter uma certa coerência? Porque as outras pessoas dos outros vídeos também podem ser motivo de, não sei, né, de ridicularização. Mas, não é meio estranho que, olha só, é uma decisão com base em um vídeo de um holandês postado lá na Holanda, que não sei por que, alguma razão, alguém achou. Aí, diante disso tudo, uma pequeno tweet de um jornalista do consórcio, eu acho que eu já sei qual a opinião de vocês sobre tudo isso, acho que vai nessa direção. O Samuel Puncher fala: filho do ministro é abordado na rua por um norte-americano, na verdade um holandês, depois o Puncher corrige, e por livre e espontânea vontade, mostra as grifes que está vestindo. Não foi forçado. Não foi o cara que tá gravando, falou, ele tá usando isso, não. O próprio filho do ministro descreve. Vídeo tem grande repercussão no Brasil. Juíza proíbe o vídeo. Depois, vocês fingem que não sabem o motivo de haver tanto receio sobre a regulação. Depois da adianta falar, quem fica dando ares que existe um forte interesse em censurar conteúdos, né, que não são muito interessantes é a própria turma do establishment. Aí, nesse mesmo âmbito de decisões para lá de polêmicas, isso aqui circulou bastante nos últimos dias. Ex-diretor da Gaviões, suspeito de elo com uma certa facção, foi solto após o STJ revogar a prisão. Aí, veja só. A ministra Daniela Teixeira, do STJ, né, concedeu uma decisão que garantiu a liberdade, né, do ex-diretor, PPP. Esse cara tinha ficado preso de forma provisória entre 2010 e 2021, quando confessou o crime e foi condenado por tribunal do júri a 15 anos de prisão, mas pôde recorrer em liberdade. E aí o Ministério Público de São Paulo recorreu e a pena do cantor foi elevada para 16 anos em regime fechado. E aí, revogar. Aí quem foi que deu a decisão? A ministra Daniela Teixeira. Aí eu quero voltar com vocês pro dia 1º de novembro de 2023, final do ano passado. A turma do Globo publicou essa nota. Pacheco anula envio de nomes indicados ao STJ e pede apuração por suspeita de favorecimento. De favorecimento. O que isso aqui tá falando? Você vai entender. O Pacheco suspendeu o envio dos nomes aprovados pela Casa para ocupar vagas no STJ e pediu para averiguar se houve favorecimento à advogada Daniela Teixeira, a juíza desta decisão. O Pacheco, vamos ver se tem algum tipo de favorecimento. Uma das indicadas pelo Lula. Uma das indicadas pelo Lula. Uma das indicadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aí entenda o caso. A advocacia do Senado, no entanto, está checando o fato. A mesa diretora tem enviado à presidência da República apenas o nome de Daniela Teixeira, né, para publicação, embora outros 2 indicados do STJ tenham sido aprovados na mesma sessão. Teve uma sessão lá, de sabatina, 3 foram aprovados, mas só o nome dela foi lá pro Lula dar chancelada. E qual é o problema disso? Ao ser nomeada primeiro, Teixeira poderia ter preferência na hora de ocupar uma vaga no TSE ou na escolha das turmas das quais fará parte, por exemplo. Esses postos são preenchidos com base no critério de antiguidade. Antiguidade, quem chegou primeiro no tribunal. Então, 3 foram na mesma sessão. Aí você manda primeiro ela, 24 horas depois você manda outros 2, mas por causa de 24 horas, ela teria essa certa vantagem. Esta juíza que decidiu aquela decisão polêmica. Teixeira foi indicada por Lula, a partir de uma lista aí, né, elaborada pela OAB, e na disputa pelo STJ, ela teve apoio do grupo Prerrogativas, o grupo de juristas, né, apoiadores do Lula. Aí, mais uma vez, e mais uma nota, inclusive do mesmo dia 12 que saiu aquela, né, da Folha de São Paulo, o Lauro Jardim nos diz que a briga da JF e Paper Excellence pela Eldorado, um novo capítulo. Recém-empossada como ministra do STJ, Daniela Teixeira, que agora sabemos que foi indicada pelo Lula, que tem apoio do Prerrogativas, e que o Pacheco mandou averiguar se teve algum tipo de... né, vamos ver se tá certo aí. Mandou, em 18 de dezembro, desarquivar um inquérito que investigava um suposto hackeamento de e-mails de executivos na JF, uma ação que teria sido feita por ordem da Paper Excellence. A revelação do desarquivamento é do repórter Luiz Vassalo. Aí agora veja. Para alguns advogados, entretanto, causou estranheza, né? Esse desarquivamento. Para que desarquivar, né? Tem uma estranheza. E qual o motivo? O marido da ministra indicada pelo Lula com apoio do Prerrogativas, a história estranha do Pacheco, decisão ali também polêmica, o marido dela é dono de um site que tem como um dos apoiadores o departamento jurídico da JBS, a mais reluzente das empresas do grupo JF. E aí vocês podem tirar as conclusões de vocês. Ainda falando sobre decisão, aqui não é mais da decisão. Aqui agora é só uma movimentação jurídica deveras interessante, né? A turma do Lula é demais. Odebrecht pega carona em ação da JF e pede ao Supremo suspensão de multa com Lava Jato. A antiga Odebrecht, atual Novonor, quer pegar carona em uma ação do grupo JF, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, para suspender o pagamento da colha leniência de 3,8 bilhões de reais, firmados pela empreiteira com a força-tarefa da Lava Jato. Vocês acham que vão acontecer? O que é que vocês acham que vai acontecer? Se a JF meio que já tá suspenso, vocês acham que a Odebrecht, nosso grande campeão nacional, ficará para trás? Aí, em mais uma decisão, Zé Disseu diz que foi incriminado pela Lava Jato para atingir Lula e pede ao Supremo suspeição de Moro.
outro que pegou carona, né? Rapaz, disse eu pego carona no processo do petista, né, no Supremo, para tentar anular 2 condenações na Operação Lava Jato. A defesa do ex-ministro pede que o STF reconheça que, assim como no caso do Lula, o ex-juiz Moro, o ex-senador também foi imparcial ao condená-lo na investigação. O objetivo é anular sentenças que chegam a 32 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Qual a aposta de vocês para este julgamento? Qual a aposta, né? Qual a aposta de vocês?